Fala galera do YouTube, canal Ian Cardoso. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o processo de cristianização. Como que o Império Romano se relacionou com a Igreja. Então corre pro vídeo que tem conteúdo fresquinho de história da Igreja. Então pessoal, eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal falando um pouquinho sobre o Concílio de Nicéia, como que foi importante para o desenvolvimento da teologia cristã. Nós vimos também um pouquinho da relação entre igreja e Estado, como que no século IV o cristianismo ele deixa de ser uma religião perseguida, passa a ser uma religião lícita e nas suas relações, né, principalmente no governo de Constantino, ela passa a receber alguns privilégios. Então o Concílio de Nicéia é o nosso ponto de partida para esse vídeo. E a primeira coisa que a gente tem que observar é que o Concílio de Nicéia não resolveu os problemas teológicos. Não cessou, né? As discussões teológicas não cessaram após o Concílio de Nicéia. Pelo contrário, as definições do concílio elas deixaram em aberta, né, vastas lacunas, né, para amplas discussões. E a gente vai ver como que as dinâmicas dentro da igreja ocorreram em torno, né, das discussões, né, relacionadas aos cânones do Concílio de Nicéia. Uma das grandes polêmicas, né, relacionadas ao resultado do Concílio de Nicéia é a questão do arianismo, né, a heresia que foi a causa do concílio. Constantino convocou o concílio para preservar a unidade da igreja que estava ameaçada, né, por causa das afirmações de Ário. O arianismo foi condenado, só que em 335, 10 anos depois do Concílio de Nicéia, Ário e seus seguidores já estavam reativados na igreja. Então o arianismo ele sobreviveu, né, ao Concílio de Nicéia, porque com o passar do tempo, né, os arianos eles vão passar a ter muita influência na corte de Constantino. Uma simples observação: quando Constantino morre, né, antes dele morrer, ele é batizado pelo bispo Eusébio de Nicomédia, que era um dos grandes nomes da ala ariana. Então, parece que o concílio acabou dando um resultado, né, gerando um efeito, né, contrário. Né? O arianismo ele cresceu, ele ganhou muita influência, né, nas cortes imperiais, a gente vai ver de diversos imperadores, né, e gerou muitas disputas entre as alas eclesiásticas. Um nome que deve ser muito lembrado é o de Atanásio de Alexandria. Atanásio foi um dos grandes nomes do Concílio de Nicéia e também um dos grandes nomes no combate ao arianismo. Só que com esse movimento, com essa realidade do arianismo ganhando influência, né, exercendo influência na corte imperial, né, o Atanásio acabou sendo perseguido, tanto que ele sofreu diversos exílios. Atanásio não foi o único, né, que se destacou no combate ao arianismo. Nós podemos destacar, por exemplo, Marcelo de Ancira, um outro teólogo importante, mas a influência, né, dos eusebianos, né, como eram chamados alguns, né, desses partidários arianos, eles exerceram tanta influência na corte que Atanásio sofreu vários exílios. Então, o grande nome, né, um dos grandes nomes na defesa da fé nicena, né, dos cânones, né, das definições de Nicéia, acabaram sendo perseguidos pelos que foram condenados no concílio. Mas Atanásio ele não deve ser lembrado apenas como um opositor do arianismo. Atanásio contribuiu muito, né, para o desenvolvimento da teologia cristã, principalmente no ponto de vista da defesa da ortodoxia, né, contra as heresias. A sua obra, A Vida de Santo Antão, revela o seu contato com o monaquismo oriental. Ele também escreveu uma obra contra o mundo e sobre a encarnação do Verbo. E essas obras são um verdadeiro testemunho, né, da ortodoxia cristã, mas infelizmente Atanásio acabou sendo uma vítima, né, da política eclesiástica de seu tempo, né, e acabou sendo injustiçado muitas vezes. Mas ele é um homem que deve ser muito bem visto na história da igreja porque ele contribuiu muito para o desenvolvimento da teologia cristã. Com a morte de Constantino,
O império foi dividido entre seus três filhos, Constantino II, Constâncio e Constante. Em 340, Constâncio era senhor, né, da parte oriental e Constante, né, conseguiu o controle, né, da parte ocidental do império. E nessa divisão, nós podemos ver que o Ocidente tinha uma tendência nicena, né, tinha uma tendência a defender, né, as decisões de Nicéia. Já a parte oriental, a ala oriental, sob Constâncio, tinha uma tendência ariana. Então nós tínhamos essa divisão, essa cisão, né? Essas alas elas estavam bem divididas, né, de acordo com a divisão política do Império. Entre 349 e 361, Constâncio acabou sendo o senhor absoluto de todo o Império. E nessa situação, o arianismo, né, gozou de novos privilégios, de mais privilégios ainda. E nessa situação, o que acontece é que mais perseguições vão ser feitas e novos nomes, né, outros grandes nomes, vão ser exilados, como o Papa Libério, né, e um grande nome de destaque no próprio Concílio de Nicéia, que foi Ósio de Córdoba. A política eclesiástica é de jogar para fora, é de excluir os opositores, aqueles que são de outras alas, são de outros partidos, né, teológicos, vamos dizer assim. Então, a dinâmica era a seguinte: quando nós tínhamos um imperador, né, com uma corte, com uma decisão, com influência nicena, né, os arianos eles ficavam um pouquinho mais isolados, né, de fora. Mas quando o rei, quando o imperador ele era de tendência ariana, eram os nicenas que ficavam para fora do jogo. Então, essas tendências políticas estavam muito vivas, essas dinâmicas, elas estavam ocorrendo, né, a todo vapor, né, no seio da igreja. Então, é importante a gente não entender, né, o cenário eclesiástico como uma forma uniforme. Não, as coisas estão acontecendo, nós temos diversas disputas, né, diversas disputas de poder, de influência acontecendo dentro da igreja, e essa é uma questão que a gente tem que olhar, né, com muita atenção. A morte de Constâncio gerou uma mudança drástica na situação, pelo menos oficial ali do Império. Porque depois de uma sucessão de imperadores cristãos, que podiam até divergir na questão de qual fé eles adotavam, alguns arianos, outros eram nicenos, né, eles eram cristãos. Mas o sucessor de Constâncio foi Juliano, que a posteridade conhece como o apóstata. Juliano era declaradamente pagão, e um dos seus objetivos de governo era restaurar o paganismo. Então, Juliano ele foi criado como cristão, foi criado na corte cristã, mas com o tempo acabou se afastando, teve muito contato com filosofias e religiões orientais, tal, com o paganismo, e um dos seus objetivos era restaurar o paganismo que já estava numa decadência, já não gozava mais dos mesmos privilégios que tinha, né, outrora. Então ele vai tentar restaurar a glória do paganismo. Uma das medidas de Juliano, né, que é um homem de seu tempo, ele vai fazer a mesma coisa que Constantino fez com as igrejas cristãs. Ele vai dar propriedades para, né, o clero pagão, ele vai tentar construir uma hierarquia religiosa, né, do paganismo, seguindo um modelo cristão. O interessante é que mesmo ele sendo contra o cristianismo, ele se dirigia ao cristianismo como uma falsa religião, como uma falsa filosofia, mas Juliano não desempenhou nenhuma perseguição aos cristãos. Pelo contrário, os cristãos estiveram, né, numa relativa paz durante o seu governo. É até interessante porque antes do seu governo, as dinâmicas eclesiásticas estavam fervilhando. Mas durante o governo de Juliano, nós tínhamos muita paz. Juliano acabou morrendo e o seu sonho de restaurar o paganismo acabou falhando, fracassando. Mas isso não quer dizer que o paganismo tenha sido deixado de ser praticado.
paganismo ele vai ser praticado por séculos. Nós temos testemunhos do paganismo sendo praticado na Idade Média, né? Claro que com uma proporção muito menor em relação ao cristianismo que se torna predominante. Com a morte de Juliano, quem vai suceder ele no trono é o imperador Joviano, mas ele ficou pouco tempo no poder e acabou que o império voltou a ter uma divisão com imperadores. Valentiniano ficou no ocidente e Valente ficou no oriente. E aqui nós temos mais uma vez essa divisão. No ocidente nós temos uma influência da ala anti-ariana, né? Aqueles que eram fiéis ao Concílio de Nicéia, e na parte oriental uma influência absurda da corte ariana. Tanto que Valente ele vai perseguir os chamados veteronicenos, aqueles que eram fiéis, que defendiam a causa nicena. Então nós tínhamos perseguição aos cristãos desempenhada pelos próprios cristãos. Os próprios cristãos estavam se atacando, né, por causa de suas diferenças teológicas. É interessante de notar que, em paralelo a essas dinâmicas muito vivas, né, o desenvolvimento teológico também está ocorrendo. Está crescendo um amplo debate sobre a questão da divindade do Espírito Santo, que vai ser central, nas discussões do Concílio de Constantinopla, que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, os escritos de Atanásio, de Basílio de Cesareia, conhecido como Basílio o Grande, foram importantíssimos para o desenvolvimento teológico, para os debates, porque o Concílio de Nicéia, que se voltou na questão da natureza, do Filho, ele deixou um pouquinho de lado, não discutiu muito a questão, do Espírito Santo. No desenvolvimento do século, até chegar ao Concílio de Constantinopla, vai amadurecer bastante a questão da divindade do Espírito Santo. A situação no Império vai mudar drasticamente quando Teodósio I sobe ao trono no Oriente. Teodósio era católico, ou seja, era niceno, defendia a fé nicena. Então, ele vai defender a definição nicena. Então, ele vai romper com a tradição oriental de tendência ariana. Pelo contrário, ele vai combater o arianismo. E uma coisa importante que Teodósio faz é colocar o cristianismo como religião oficial do Império. Ele vai decretar um édito que ficou muito importante, foi muito famoso como Cunctus Populus, em que o cristianismo é demonstrado como a religião oficial do Império. E aqui a gente pode ver uma diferença, que no início do século, Constantino declara o cristianismo como religião lícita, depois privilegiada. Teodósio vai colocar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então nós temos aqui uma nova mudança. O arianismo finalmente vai ser derrotado dentro do Império Romano, mas por incrível que pareça, esse não foi o fim do arianismo. No século V, a gente vai ver que com a desintegração do Império Romano, com a queda do Império Romano, e os novos reinos bárbaros, chamados bárbaros pelos romanos, que foram surgindo, muitos desses reinos adotaram uma definição ariana. Então o arianismo ele resistiu fora do Império, ele continuou existindo fora do Império. É com Teodósio que o arianismo não vai ter mais tanta força dentro do Império Romano. Mas com a queda do Império no Ocidente e com os reinos surgindo, o arianismo ele vai sobreviver sob muitas facetas. Teodósio se tornou imperador absoluto do Império. Ele vai exercer muito dessa política eclesiástica, dessa política católica, nicena, porque ele vai convocar um concílio, que é o Concílio de Constantinopla, um concílio que se reúne na capital oriental do Império, e esse concílio ele vai acompanhar muitas das discussões teológicas da época
e vai tentar resolver a questão que Nicéia não conseguiu resolver. Nós tivemos muitas movimentações, né, para tentar chegar numa síntese, né, num acordo, né, em relação às definições de Nicéia. Então nós tivemos diversos credos. O credo da dedicação, o credo era um credo ariano chamado de a blasfêmia de Esmirna. Nós tínhamos também o credo datado. São diversos esforços para tentar mudar, né, a situação. Só que esses credos, eles eram muito vagos, eles deixavam espaço para o arianismo. Então, se as definições de Nicéia, elas também geravam polêmicas, controvérsias, as tentativas de corrigir essa situação estavam longe de definir. Então, ao longo de todo o século, a situação vai ficando cada vez mais embaraçada. Quando Teodósio, é adepto da fé nicena, sobe ao poder, ele vai exercer, né, o poder do Estado para convocar um concílio que não é um concílio que tem as mesmas proporções que teve o concílio de Nicéia, mas que posteriormente vai ser reconhecido como um concílio ecumênico. O concílio de Calcedônia, que foi realizado em 451, reconheceu o concílio de Constantinopla como um concílio ecumênico. Tá, Ian, mas o que foi o concílio de Constantinopla? O que foi decidido? O que foi discutido lá? Bom, nós já falamos de Atanásio. Mas Atanásio não foi o único nome de destaque da teologia, né, nesse período. Né? 3 nomes foram muito importantes, que eles são conhecidos como os 3 padres capadócios, que é Basílio, né, o Grande, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. O Gregório de Nissa e Basílio Magno, Basílio Grande, eram irmãos. E Gregório de Nazianzo também foi muito importante porque ele chegou, durante um período, a presidir, né, as sessões do concílio. No momento oportuno, a gente vai fazer um vídeo específico, né, sobre a importância desses 3 padres capadócios, porque nós temos muito conteúdo, é muito vasto. Esses 3 teólogos, esses 3 pais, né, da teologia oriental, eles foram muito importantes. Então, não dá para a gente falar aqui rapidamente. Então, nesse momento, é suficiente afirmar, né, salientar a importância deles para o amadurecimento da teologia cristã e para as discussões, né, que foram realizadas no Concílio de Constantinopla. Como eu disse, um dos grandes debates que estava crescendo, né, no cenário teológico era sobre a questão da divindade do Espírito Santo. E os padres capadócios foram muito importantes para o desenvolvimento da teologia trinitária. A pessoa, né, do Espírito Santo recebeu muita atenção, né, dos teólogos nesse período. O Concílio de Constantinopla, que se reuniu em 381, na capital oriental do Império, tratou de diversos assuntos. Nós não vamos tratar aqui, né, exaustivamente assunto por assunto, mas apenas expor os principais. Uma questão foi a questão eclesiástica. Né? Cada bispo ele tinha que focar na sua própria diocese. Então, cada bispo, cada episcopado, cada diocese tinha uma independência, uma certa independência, né, eclesiástica. Foi cedido também a Constantinopla uma primazia, uma honra de primazia no Oriente. Né? Roma já tinha essa honra de primazia no Ocidente e foi cedida a Constantinopla essa também, uma primazia, né, de honra. Isso é muito importante porque Constantinopla, né, o círculo de Constantinopla, está disputando a supremacia no contexto oriental da Igreja. Né? Um grande, né, concorrente era a Diocese de Alexandria, que já tinha muita importância teológica. Nós já falamos aqui sobre a escola teológica corrente, né, de Alexandria. Então, Constantinopla está disputando essa consolidação da influência na Igreja Oriental. Interessante que o concílio ele não vai revogar, vai anular, né, alguma coisa que tinha sido afirmada no Concílio de Nicéia. Não, pelo contrário, ele vai reafirmar as decisões de Nicéia. Só que ele vai se deter sobre algumas questões que não foram tão
importantes não receberam, né, tanta atenção no Concílio de Nicéia, como o caso da pessoa do Espírito Santo. Então ele vai reafirmar as decisões de Nicéia, só que com outros detalhes. Um dos grandes legados do Concílio de Constantinopla é o credo niceno-constantinopolitano, que foi um credo que, como eu disse, reafirmava a decisão de Nicéia, só que ele formulou, né, algumas questões com um pouquinho mais de detalhe. Então é um legado, tanto que os concílios posteriores vão reconhecer a autoridade desse credo, ele vai ser muito importante para a definição doutrinária da Igreja. Então, pessoal, nosso vídeo tratou sobre essa questão. O cristianismo agora era uma religião oficial, o Império Romano era oficialmente cristão, e mesmo após o seu ocaso, mesmo após a sua queda, o Império Cristão serviu de modelo jurídico, político, eclesiástico para os novos reinos que foram surgindo, né? A união, né, o casamento entre a Igreja e o Estado, né, construiu, pavimentou o caminho para a construção do mundo ocidental. Então é muito importante te notar. Então nesse vídeo nós tratamos da questão teológica, que foi se amadurecendo. Nós vimos como que as políticas eclesiásticas estavam muito vivas, com diversos grupos, diversas alas. Nós vimos como que o império, as situações do cristianismo com o império flutuavam, porque o imperador tinha uma certa tendência teológica, e aí certo grupo era privilegiado e outro grupo ficava de lado. E as situações iam mudando de acordo com a situação do governo. Então, esse vídeo foi basicamente isso. O quarto século começa com o cristianismo como uma religião ilegal e termina com o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo sobre a história da Igreja. Valeu!